universitário, visito todas as salas e falo assim, gente, aqui não é uma ONG que você tem que ficar agradecido. Aqui é poder público, é nossa obrigação fazer isso. Não é um favor, né? Não é favor, isso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Guardiões da Retenção. Para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Anderson Miguel. Vocês já sabem que a gente traz sempre conteúdo relevante. Por que é relevante? Porque fala da nossa região. Quando a Retemax nasceu, vocês já conhecem um pouco disso, nós tivemos a noção de que Campo Grande não está no mapa da inovação. Né? Quando nós viajávamos para Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, eu e o Arthur, a gente falava de Campo Grande e a galera nem sabia, né? Só que há um que é acima de tudo o que a gente prioriza. Quem aqui da nossa região faz a diferença? O que de fato faz a diferença? Porque a diferença em si é válida quando dá resultado. E hoje a gente trouxe um convidado que vai falar muito sobre a juventude, sobre o que o poder público faz ou pratica para essa galera e quanto a gente consegue trazer isso para os empresários, e os empresários também podem aproveitar esse ecossistema, tá bom? Estamos recebendo o Maicon. Seja muito bem-vindo, meu querido. Eu participei com você numa reunião e a gente ficou encantado com o trabalho que você faz, né? De certa forma, eu não saberia explicar. Você já me explicou, já explicou lá, explicou aqui, mas para nossa cabeça, a gente tem uma formação assim muito diferente do que de fato é o poder público. Sim. Então, eu gostaria que você iniciasse contando um pouco quem é você e qual é o seu trabalho aqui na nossa região, que tem um impacto muito forte. Interessante que até antes de passar a palavra, o quanto isso tem representatividade nacional. A gente está falando de Campo Grande e uma posição nacional de referência. Seja muito bem-vindo e compartilhe aí com o pessoal quem é você e o que você faz. Obrigado pela oportunidade, Anderson, quero agradecer esse convite de vocês, do próprio Arthur. Sou Maicon Nogueira, tenho 37 anos, por formação sou sociólogo e hoje eu exerço a atividade de secretário municipal de políticas de juventude aqui em Campo Grande. Poucas pessoas conhecem essa atividade do poder público municipal, que é um serviço direcionado para os jovens. Então, quem é jovem? Segundo a legislação, jovem é quem tem entre 15 e 29 anos. Campo Grande tem 250 mil pessoas com idade entre 15 e 29 anos. E eu, por ser sociólogo, por ser pesquisador, especialista em políticas de juventude, eu tenho uma vida já de militância em movimentos, movimento comunitário, movimento estudantil, e em 2017 fui convidado para criar essa secretaria em Campo Grande, nós criamos a Secretaria da Juventude, e fui secretário em 2017, 18, 19 e 20, saí para outro projeto em 2020, mas retornei agora tem aproximadamente 90 dias, a convite da prefeita Adriane Lopes, e para assim, deixar claro para as pessoas o que é a Secretaria da Juventude, o que é a Sejuve. Lá nós trabalhamos a configuração de fábrica dos jovens, nós entramos na mentalidade do jovem para tornar eles protagonistas e emancipados. E aí você fala, como que a gente torna um jovem protagonista e emancipado? Você trabalha com ele tudo aquilo que ele já tem de ferramenta, todas as missões, os talentos dele, a gente aprimora esse jovem em treinamentos, imersões, cursos, para que ele se desenvolva plenamente e que ele seja um líder, porque é isso que todos nós precisamos, né? Não importa onde ele esteja, ele pode ser líder de si mesmo, para começar. Tem razão. Ele tem que ser líder de si mesmo. E é engraçado lidar com jovens porque você já tem 30, eu tenho 37, nós viemos de uma geração que nascemos um pouco no analógico e nos tornamos digitais, e essa gurizada de 15, 16, 14, 17, eles nasceram digitais já. Então, a configuração deles em relação a como lidar com os problemas, como lidar com os desafios, já é diferente da nossa geração. Então, a gente olha para eles, a primeira coisa que a gente tem que ter é um olhar fraterno, é um olhar de amor em relação a eles, porque é muito fácil falar, pô, mas os jovens hoje eles não querem nada com nada. Calma, você tem que entender como é que ele raciocina, o quanto o mundo digital influenciou na falta da capacidade dele de interagir, de fazer ali a relação interpessoal com pessoas. Você vê aí, imagina que muitos dos empregadores em Campo Grande têm desafios de contratar pessoas que saibam fazer uma venda, que saibam atender bem o cliente. Inclusive, Campo Grande tem um triste indicador que é todo mundo se sente mal atendido no comércio em Campo Grande, no atacado, no varejo, no setor de serviço, no setor de oferta de produtos. Todo mundo fala, nossa, Campo Grande as pessoas não sabem vender, são maus atendentes. Não sei,
ainda não tenho dados que me dão informações relevantes a isso. Mas se as pessoas estão falando, quer dizer que a gente tem realmente dificuldade de formar pessoas que se liderem, que liderem processos e que sejam proativas. Secretaria da Juventude, nós oferecemos diversos serviços, todos gratuitos. Emissão de documentos, RG, primeira e segunda via. Você dá dignidade na vida do jovem, a primeira coisa que você tem que fazer é dar documentos para ele. E tem jovem que não tem documento, assim. Em comunidades periféricas é muito comum, em 16, 17 anos não tem CPF, ele não tem um RG ainda, não tem como ele conseguir um estágio, não tem como ele conseguir um emprego como jovem aprendiz, porque ele está faltando documentação. Tem jovem que fica sem identificação até uns 16 anos. Até a véspera da obrigatoriedade dele ter que realmente arrumar uma carteira de trabalho, ele precisa do RG. Então, nós fazemos documentação de RG, primeira e segunda via, passe do estudante, que é uma lei municipal que garante 100% de gratuidade no transporte coletivo, no trajeto casa-escola, escola-casa, também dentro da Secretaria da Juventude, nós fazemos a emissão do passe do estudante. Nós fazemos também a junta militar, funciona dentro da Secretaria da Juventude. Todo menino que completa 18 anos, ele é obrigado por lei a se alistar. Então, a gente faz lá esse processo do alistamento desses jovens. Nós temos balcão de estágios. Todas as grandes empresas em Campo Grande que contratam estagiários procuram os jovens talentos da Secretaria da Juventude, tanto para as vagas de menor aprendiz, quanto para as vagas nas universidades. Nós temos um balcão de empregos. A Fundação Social do Trabalho, da Prefeitura, a FUNSAT, ela tem lá hoje especificamente, são mais de 950 vagas em Campo Grande para pessoas que não têm tido experiência ainda no mercado de trabalho, não precisa ter tido experiência na função que é exercida. Ou seja, o jovem que vai para o primeiro emprego, ele é um candidato a essa vaga. Então, esse balcão de empregos funciona também dentro da Secretaria da Juventude. Um jovem que procura a Secretaria, qualquer pessoa que procura a Secretaria da Juventude, fala, estou precisando do emprego, cadastra o teu currículo, cadastra as tuas informações no nosso sistema e sai de lá com pelo menos 3 encaminhamentos para entrevistas nessas empresas que estão precisando. Então, nós temos uma gama de serviços. Cursinho preparatório para o Enem. E o jovem que não quer entrar no mercado de trabalho ainda, ele quer terminar o terceiro ano, Miguel, e quer fazer uma faculdade, como nós tivemos a oportunidade de fazer. Então, nós temos lá também 400 vagas. Começa na próxima terça-feira, dia 8, preparatório para o Enem 3 vezes na semana, um cursinho intensivo, prioritariamente para alunos de escola pública. São aulas terça, quinta e sábado, turmas à tarde e turmas à noite. Nós temos diversos serviços. Nós temos mais de 20 cursos que se dividem entre de manhã, tarde e à noite, cursos nas mais diversas áreas, curso nas áreas de tecnologia, curso na área de empreendedorismo, curso na área da inclusão digital, curso na área do marketing digital e cursos que empregam, por exemplo, auxiliar administrativo, vendas, atendimento, telemarketing, logística. Temos uma secretaria muito bem organizada no sentido de oferecer produtos. Não tem nenhum jovem em Campo Grande que tenha alguma demanda que a Secretaria da Juventude não possa atender. Vou te dizer, nós temos professores de Muay Thai, nós levamos esses professores para as comunidades. Aulas de dança, breaking, dança urbana. Nós temos uma gama de serviços para a população de Campo Grande e nós não somos uma ONG. Tem gente que faz as atividades, fica muito grato, pega a certificação, já faz inscrição para os cursos da próxima semana. O que a gente quer deixar claro é que lá as pessoas agradecem, mas nós não deveriam agradecer pelo poder público, fazer o que é o mínimo e obrigatório. A gente faz questão, eu como secretário visito todas as salas e falo assim, gente, aqui não é uma ONG que você tem que ficar agradecido. Aqui é poder público, é nossa obrigação fazer isso. Não é um favor, né? Não é favor, isso aqui a gente faz porque vocês pagam impostos. A nossa diferença é que a gente ama o que faz, a gente faz aquilo com intensidade, a gente tem uma equipe qualificada para entregar sempre o melhor, que não é porque é poder público que vai fazer qualquer coisa, tratando as pessoas como qualquer um. Não, ali são vidas, são pessoas que procuram o poder público porque elas têm alguma dor. E o poder público tem que oferecer um remédio, nunca aumentar a dor dessas pessoas. Então, nas experiências que nós temos com os jovens dentro da Secretaria da Juventude, nós queremos oferecer uma ótima experiência, que ele saia de lá sempre melhor do que ele entrou, sobretudo do ponto de vista comportamental. Legal. Olha só, eu poderia falar assim, nós fazemos, a gente falou um pouco aqui antes, sobre dados, indicadores, nós temos tantos mil jovens atendidos, nós temos tantas certificações feitas, mas do que adiantaria emitir um monte de certificação sendo que esse jovem continua com os mesmos comportamentos que levam a eles a ter hábitos que não vão levar ele a ter um resultado produtivo. Tem razão. Às vezes os hábitos dele são contraproducentes, sobretudo na relação dele com as redes sociais. Eu te digo, de cada 10 horas que um jovem numa periferia acessa
a internet via celular, quantas horas ele passou estudando ou consumindo um conteúdo como assistindo um podcast seu? Não vou te dizer, não é 95% deles não tem esse hábito de utilizar o rico acesso à internet para usar isso como uma mola propulsora do próprio desenvolvimento. Então a gente trabalha também a relação de gestão de tempo dentro da Secretaria da Juventude, a relação do consumo consciente. Aí a gente vai para outra gama que a gente poderia falar assim também. O que esse jovem está consumindo? Será que ele está consumindo coisas que ele não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar pessoas que ele nem conhece? Tem Ou razão. nem gosta. Então o mundo mudou e as políticas têm que mudar junto. Os problemas que nós tínhamos quando nós éramos jovens são diferentes dos problemas que os jovens têm hoje. Então a nossa gestão ela visa muito isso, de entender quais são as potencialidades da própria cidade, que é uma cidade riquíssima, com muitas oportunidades. A Rota Bioceânica está vindo aí para dar um up na cidade, no quesito de atração de novas indústrias, novas empresas, novos produtos e serviços sendo oferecidos, né, por conta dessa proximidade que Campo Grande vai ter com a Ásia, por conta da exportação via Pacífico. Então nós damos, inclusive, aulas de geopolítica dentro da Secretaria da Juventude, em todos os cursos, para ensinar os jovens, olha, tudo que você faz hoje vai ser impactado com o advento da Rota Bioceânica. Então esse é o trabalho da Secretaria da Juventude, é uma gestão com eficiência, com criatividade, trazendo inovação para o poder público e contando sempre, né, com parcerias de empresas e voluntários que consigam adotar os nossos projetos. Isso é muito interessante, na verdade é magnífico, sabe, que isso vem muito na contramão do que falam. Porque assim, vamos lá, identificar alguns fatores. Primeiro, o que falam da juventude de hoje. Ah, a juventude de hoje não quer saber de nada. Ah, toda geração que se passou tem essa identificação com o passado. Ah, lá na minha época, né, era melhor. Uhum. Sempre existiu isso. Só que existe até quando a gente vai ali pro darwinismo, que é mais pro lado da ciência, etc. Mas se a gente atribuir alguns conceitos em si de que tudo evolui, tudo muda, né? Tudo se adapta, isso vai acontecer em todos os fatores e todos os ambientes. Agora, como é que essa gurizada está sendo guiada, sabe? Você deu um exemplo muito interessante aquele dia da reunião, que existem meninos que não, mesmo com a fonte das informações, não sabem pegar um ônibus. E isso É um desafio. nós tiramos base, de fato, como exemplos que eu te falei agorinha, né? A gente vai fazer uma entrevista, a pessoa tem total desconhecimento e nem precisa ser da periferia não, meu amigo, né? A gente tem gente que tem família muito bem formada, Vem da escola particular. vem de escola particular e não sabe se comunicar, não sabe interpretar, não sabe ter percepção da realidade. Então, essas identificações que você trouxe, principalmente ali no âmbito do comportamental, não é exclusivo de periferia, né? E quando alguém pode olhar e falar assim, ah, cara, isso daí será mesmo? Né? Principalmente quando a gente está falando do pequeno empresário, sim, cara, isso daí são problemas relevantes, porque eu trabalhei na Coca-Cola, né? E a Coca-Cola, cara, toda empresa muito grande, pode ser brasileira, mas toda empresa internacional de que eu tive contato, eles apoiam muita informação, muita informação. Formação, né? Formação. Cursos e etc, né? É um método de trabalho. E hoje você acompanha os empresários, eles dizem, cara, só tem gente que não tem capacidade técnica, os jovens de hoje não estão preparados para o mercado. Como que vai estar, irmão? Ninguém, né? Desculpa até falar, irmão, mas como que vai estar? Ninguém tá, velho. Ninguém tá. Vai lá ali numa universidade privada, você vai ver. Então, assim, esse trabalho que vocês estão fazendo, ainda mais focado para esse público, é de uma importância e uma relevância muito grande. Agora eu quero te trazer um porém. Eu gostaria que você explicasse isso. Nós da RT Max, nós somos o único consultor de inovação do Sebrae MS, né? A gente acaba representando o Sebrae nas excursões fora do estado. E quando alguma empresa procura o Sebrae para inovar, eles fazem uma filtragem muito boa antes de ter contato com a gente. Por quê? Porque o que de fato é inovação? Alguém pode vir e falar, eu queria colocar um chatbot no meu atendimento. Isso não é inovação, né? Isso aí acontece. Isso já acontece, isso está mais para o lado da tecnologia, não é inovação. Inovação é muito além. E muitas vezes a inovação não custa dinheiro também. O que é interessante? Por que eu estou te falando isso? Porque nós faz umas 3 semanas, um mês por aí, nós tivemos uma reunião com o diretor de inovação da Bosch. Né? Foi até uma reunião ali armada pela ANCHAN, que é o Comitê Americano de Comércio,
E nós tocamos nesse ponto. Aonde que a gente não há inovação ou onde a gente não gostaria de tocar? Eu não saberia explicar, porque para mim, se aparecer alguma empresa, a gente está atendendo uma empresa muito grande de venda de carros aqui e tem muita inovação para implementar e nem Uhum. custa tanto dinheiro assim. Ele falou um negócio interessante. Cara, quando se fala de inovação, eu não gosto de mexer em dois pontos, ou dois segmentos, né? Aqueles muito tradicionais, principalmente quando passa de família para família. Depende muito da gestão atual, mas eu não gosto de mexer, prefiro atuar em outras vertentes. E o público? Ele falou, e eu recebo muito convite, principalmente de políticos, né? Para falar, cara, me ajuda aí com inovação, vamos ver o que a gente pode fazer. Principalmente porque esses dois ambientes têm um ecossistema que não opera em favor da inovação. Mas você conseguiu inovar lá. De onde você trouxe isso e como que, na sua visão, tem acontecido para dar certo? É os resultados? O que é? Muito interessante sua pergunta. E eu costumo responder assim, eu vou resumir tua pergunta. Você perguntou assim, como inovar dentro do poder público se o poder público é conhecido por ser engessado, ineficiente, pouco transparente? Como inovar no poder público sendo que as pessoas nem citam o poder público como bom prestador de serviços, né, básicos? Não estou falando em Campo Grande, estou falando a nível Brasil. Tem que ter muita coragem, sobretudo, e estudar. E estudar. Eu sou um sociólogo, eu venho de formação da academia, então eu me considero um técnico. Só que um técnico que não entende de política, ele vai barrar sempre em alguma coisa que não vão deixar ele apresentar, não vão deixar ele protocolar, não vão deixar dar andamento a alguma ideia de inovação se não atender a classe política, se não atender a interesses de grupos partidários. E isso é uma coisa que não pode ficar escondida. As pessoas têm que entender isso. E quando eu entendi que era necessário entender dessa lógica do jogo político, as coisas começaram a fluir. Porque se eu falasse sobre a importância da criação da Secretaria da Juventude, eu falava isso quando eu tinha 18, 19, 20 anos, sabe o que os políticos falariam e falavam? Você é louco, mexer com gurizada de 14, 15, 16 anos, essa gurizada nem vota, nem tem título, é um investimento que você não vê retorno. Olha a Nossa, lógica que dos caras. loucura! Você não vê retorno disso. Você não vê retorno disso. E aí eu falava assim, que loucura, cara, mas é uma política que você vê resultado em longo prazo e outras categorias de eleitores podem te bem avaliar por investir nas próximas gerações. Mas essa lógica de investir em algo que não se vê retorno agora, ela é óbvia, porque o cara entra no mandato, ele já pensa na reeleição. Ele não quer colher frutos num período que ele não vai ter mandato. Olha, um primeiro item que eu te digo aqui, como sociólogo, como cientista político, a maioria dos gestores públicos, mandatários de cargos, vereadores, deputados, tanto no executivo quanto no legislativo, eles trabalham na vertente da reeleição. E quando você trabalha na vertente de reeleição, acontecem muitos pecados, porque às vezes você é um cara bem intencionado, mas você não vai investir numa política de longo prazo. E aí a maioria dos políticos não são estadistas. O que eles são? São pessoas que fazem políticas de governos. Quando você faz uma política de governo, Miguel, você faz uma política de médio prazo. Um projetinho aqui, outra colar. Mas e qual seria a consequência disso? Muito pequena para o desenvolvimento da sociedade. Então, quando você vem da academia, você entende da lógica das políticas de Estado, que não importa que grupo que entre, não importa se é PT ou PSDB ou PL, se você é Lula ou Bolsonaro, existem políticas que fazem com que a educação melhore, que fazem com que a saúde melhore, e essas políticas, quando elas são adotadas como política de Estado, você vê resultado. O SUS avançou muito dos anos 90 para cá, o próprio Bolsa Família, teve gente de esquerda, gente de direita, que sentou na cadeira de presidente e só aumentaram o Bolsa Família, porque é uma política de inclusão de uma faixa da população que passava fome, e o valor que se gasta no Bolsa Família é irrisório perto do orçamento anual da União, então é uma política que você inclui pessoas que começam a comer e consumir coisas ali dessas cidades pequenas e tudo mais. São políticas que demoraram anos para acontecer. E agora eu te pergunto, quem que está lutando nesse país para fazer com que os jovens estudem aquilo que não se aprende dentro da escola? Mais um exemplo, eu falava assim, olha, dentro da escola está acontecendo coisas que são importantes, são legais, mas nem só de educação formal vive o homem.
O homem precisa da educação não formal. Isso é Ele ter verdade. noção, por exemplo, das finanças pessoais. Por que dentro das aulas de matemática já não começa lá na primeira série do ensino básico, do ensino fundamental, aulas de, olha, jovenzinho, Joãozinho ganha, pai do Joãozinho ganha 100 reais em determinada atividade, ele não pode gastar 110, porque ele só ganha 100. Não existe na lógica do jovem, da cultura do brasileiro, o estímulo a poupar, a pesquisar como investir, né? Então, por que que... Aí eu falava assim, olha, o que acontece dentro da escola? Mas os caras falavam, não, na escola já tem merenda, na escola já tem algumas escolas em tempo integral, os professores estão sendo melhor remunerados, é verdade, isso é importante, mas na cabeça do político antigo, o que acontece dentro da escola já está suficiente para preparar o jovem, e não está. Eu te falo porque eu sou secretário da juventude, eu lido com milhares de jovens por semana e tem jovens que não conseguem fazer uma redação quando termina o terceiro ano do ensino médio. Tem empresa, grandes atacadistas, que contratam assim, jovens para digitar documentos, que entrevista 40 jovens para encontrar um que preste, no sentido de escrever corretamente um documento, mexer num Word. Ou seja, a escola está entregando, e não é uma crítica a professores, não. Professores, inclusive, são vítimas desse sistema, da lógica brasileira de engessar a educação de forma que ela tenha uma grade fechada e você não possa inovar dentro dessa grade, com as especificidades locais. O novo ensino médio veio aí para mudar um pouco nisso, isso é interessante, mas ainda a gente vai colher resultados muito no médio e longo prazo. E vou te dizer, para resumir tua pergunta, eu tenho que, dentro da gestão pública, trabalhar na vertente de educar os jovens sobre os direitos que eles têm em relação às políticas de juventude e educar a própria classe política, no sentido de respeitar essa pauta. Talvez, na idade que eles tinham, as demandas para a juventude eram menores. Os caras casavam muito cedo, já tinham filho muito cedo, com 30 anos já tinha 3 filhos, já tinha a casa própria. Hoje, com 30 anos, os jovens estão morando dentro da casa dos pais, se sentem inseguros de sair para o mundo. Então, e a gente vai abandonar tudo isso como se isso não existisse? Quais são as políticas que a gente vai fazer para adotar um perfil de jovem protagonista, emancipado, que se engaje em causas sociais, em causas ambientais, que entenda que as coisas têm finitude aqui. Madeira não vai existir para sempre se continuarem derrubando árvore desse jeito. Material eletrônico tem componentes que são minérios que não vão existir para sempre. O próprio petróleo está fadado a acabar em poucas décadas. Então, quando a gente prepara jovens para conhecer coisas novas, a gente tem que preparar ele fora da escola, porque infelizmente as escolas públicas não estão oferecendo uma preparação que vem ao encontro daquilo que um jovem precisa para viver os desafios de terminar o ensino médio e procurar um emprego, terminar o ensino médio e abrir uma própria empresa. O cara não sabe o que é um MEI, ele não sabe como que ele pode precificar o produto, ele não sabe como que ele faz uma pesquisa de mercado, ele não sabe posicionar o produto ou serviço dele nas redes sociais. Ele usa muitas redes sociais, ele vê meme, ele vê conteúdo que é interessante, que é lazer, isso tem que ter, a gente não quer abolir isso da vida do jovem, mas ele não usa isso a favor dele para, por exemplo, seguir a Retemax, que dá conteúdos qualificados, não é da cultura. Não é da cultura. Então, o meu desafio em inovar é inovar de cima para baixo, no sentido de eu, secretário, inovar com a equipe, inovar com os jovens nas escolas, trazendo contraturno jovens para fazer atividade e estar atrás de educar políticos, para que eles entendam e respeitem essa pauta. Interessante. Eu tive uma educação, partilhando agora com você, Michael. Meu pai, ele sempre gostou de coisas refinadas, né? A gente vem de uma humilde, assim, né? Eu lembro até os meus 12 anos ali, a gente moramos em casa de madeira, tinha um problema com goteira, etc. Então a gente nunca foi, não era nem classe média, eu não sei identificar isso, né? Mas meu pai sempre gostou de várias coisas que hoje eu gosto a partir do que ele me ensinava. Por exemplo, literatura, arte, música boa. Isso foi fundamental para você? Foi extremamente fundamental, sabe por quê? Porque a partir da realidade que eu vivia, isso é se destacar. O conteúdo que vocês estão gerando, principalmente quando você fala, você usa essa palavra, não sei se você tem dimensão do quanto você usa, mas para mim impacta, porque eu tenho uma especialização em psicoterapia, né? Comportamento. O comportamento. E o comportamento, ele não é somente aquilo que os caras falam sobre hard skills, soft skills. Tá? Também no comportamento do posicionamento em si do jovem, que foi uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar.
Na reunião que nós tivemos lá no Sejuv com o Michael, ele apresentou alguns jovens que são posicionados como líderes, etc. Você vê um jovem de, sei lá, 19, 20 anos se posicionando, falando de um raciocínio lógico, isso é diferente, destoa. Mas você também vê no Isso rosto... devia ser comum. Devia ser comum. Mas outro fator ainda, que é mais interessante, são jovens realmente de periferia. Totalmente. Mas numa posição que realmente os tira daquela realidade, mesmo que eles morem lá. Uhum. Né? Mentalmente eles não estão lá. Mentalmente eles estão lá. Mentalmente eles estão voando. É isso que meu pai me mostrou. Hoje eu entendo, sabe? Hoje eu entendo, porque ao falar da formação de filosofia dentro do campo do empreendedorismo que eu trabalho, eu tenho outras formações, como gestor comercial, gestor de produto, só que isso veio depois, é o efeito, né, de uma causa, se é que eu posso usar dessa forma, mas as habilidades que eu aprendi lendo Machado de Assis, etc., me colocam num posicionamento diferente. Esse tipo de conteúdo que o Sejuv está trazendo, cara, é magnífico, porque nós que vivemos isso, você comentou um pouquinho que você também vem de uma realidade que não era rico e etc. A gente sabe o quanto isso faz diferença. Só que muitas vezes a gente está se comunicando com o pequeno e médio empresário, pode ser que ele ainda não entendeu. O que eu gostaria de entrar na abordagem? Eu sou um pequeno ou médio empresário. Eu não tenho condição de formar um jovem que eu contrato. Tem esse caminho lá no Seju, por exemplo, olha, eu tenho um jovem aqui e eu preciso que ele entenda de Instagram, porque eu quero fazer um negócio legal no meu Instagram. Tem esse caminho lá? 3314-3577. É o Vitor, nosso coloca nicho. no... 3314. Você vai ligar. Ah, é um jovem, é meu primo, é meu sobrinho, é meu filho. Ah, eu quero que ele conheça esse negócio aí. 3314-3577. Ele vai ligar, a equipe vai falar para ele quais são as opções nos próximos dias, quais são os horários que fica bom para ele, quais opções de curso tem. E a gente costuma dizer lá que não é uma fábrica de certificado, não, que é uma fábrica de novas posturas. Novas posturas. Novas posturas, novos hábitos, novos comportamentos, novos resultados. E nunca um resultado vai ser ruim quando você melhora qualquer que seja 1% diário o teu comportamento em relação a um fim, a um objetivo claro e definido. Você está falando da tua questão particular de ter vindo de uma família vulnerável. Tem gente que fala assim, nossa, mas e como que você se identifica com eles? Por que você é vocacionado? Por que você... Você não vê muitos políticos com essa pauta da juventude. Inclusive, você vê quase nenhum com essa pauta, não. Eu trabalho para as próximas gerações, eu trabalho com jovens. Você não vê. E como é que isso... como que você entrou nesse nicho? Vivendo os problemas comuns da vida do jovem. Meu pai faleceu, eu era muito criança. E automaticamente, quando você perde o pai, o que você vira dos seus irmãos? Eu sou o irmão mais velho de 5. O que vira, Miguel? Você vira o pai. Vira o pai. Então eu virei pai dos meus irmãos muito criança. Eu não tive a opção de ser um jovem que precisou trabalhar cedo porque era de uma família humilde e precisava comprar uma bicicleta, uma roupa, sair com os amigos, comprar um boné, um desejo, ou comprar um celular. Não, trabalhar para comprar comida. Minha mãe se casou depois de um tempo, meu padrasto trabalhava de descarregar caixa no mercado, ganhava muito pouco. Eu lembrava assim, era um salário mínimo no final dos anos 90, algo em torno de R$ 200. R$ 200 é a mesma coisa que 1.300 hoje. Como uma família vive com R$ 1.300, sendo que tem 5 crianças? Eu costumo perguntar, dia 15 a gente comia carne? Nem dia 10 comia carne. Engraçado que ele trabalhava de descarregar frios, carnes, e a gente não comia carne. Então, quando eu me peguei também morando numa casa de madeira muito pequena, um quarto para 5 crianças, uma beliche, e chovia, tinha goteira, e escoava água pela parede, inundava o chão, e o banheiro, assim, uma casinha no terreno de trás. O pobre não pode ter ali um campinho que ele já planta mandioca, era mandioca até o portão de casa, um portãozinho de madeira, aquela circunstância ali, quando você olha e fala assim, nossa, uma criança que vem dessa realidade onde corta a luz, vai todo mundo para casa da avó, cortou a água, balde na Dona Maria para lavar a louça, acabou o gás, só recebe daqui 15 dias, 15 dias na lenha, cozinhando. Quando você vem dessa realidade, se você tirasse uma foto minha, dos meus irmãos ali, todo mundo bagunçando, jogando bola naquele quintal, fazendo guerrinha de mamona, você olha assim na periferia, uma família dessa, mãe dona de casa, assim, se trabalhar num lugar que tenha carteira de trabalho assinado, se trabalhar num lugar onde tem um uniforme bonito como o seu, um crachá, venceu na vida.
Tudo bem, isso é símbolo de vencer da vida, sim, para muita gente, e foi para mim por um momento. Mas isso tudo seria pouco perto dos sonhos que um jovem dessa realidade poderia ter. Por exemplo, ele poderia, não, qual casa que eu quero morar numa casa muito bonita, num prédio em frente ao shopping. Eu queria ter um carro do ano, eu queria fazer uma viagem internacional. Esse é o tipo de realidade que a gente quer mostrar para a juventude, que não importa de onde ele venha, os sonhos, eles são ilimitados, porque é um compromisso seu consigo mesmo. Então, quando um jovem vem dessa realidade, é muito difícil que ele sonhe qualquer coisa um pouco melhor do que isso. Então, vou te dar um exemplo. Na minha família, nunca ninguém havia feito faculdade. Então, não tinha assim na minha formação. Você teve um desafio muito grande, que é a vulnerabilidade econômica, mas você teve uma riqueza intelectual que foi teu pai. É o que salvou a tua mente atualmente, salvou a tua realidade, o teu futuro. Eu não tive essa figura de um pai que me instruísse a estudar, falar, é importante você estudar, leia, escuta boas músicas, tenha bons amigos. Eu não tive essa prerrogativa que você teve, mas eu tive que aprender isso no meu desenvolvimento. Por exemplo, no meu primeiro emprego eu vendia picolé na rua para ganhar 2, 3 reais por dia para ajudar a comprar comida para o café da manhã do outro dia. Então, era sempre eu tinha que trabalhar para comer no mesmo dia ou no outro dia. O segundo emprego que eu tive, eu lavava prato no restaurante, Miguel. E o que mudou a minha vida não foram as faculdades que eu fiz, não foi ter estudado em São Paulo, em Brasília, ter feito curso fora do país, Portugal, Espanha, Itália, França, ter recebido premiações nacionais da mão do presidente da República, ter tido grandes cargos, ser secretário, morar no apartamento da Plaenge, no centro da cidade, eu tenho um carro. Nada disso mudou minha vida. Isso aí foi consequência de pequenos hábitos que eu adotei desde quando eu era guri e tive a inteligência de entender qual era a minha responsabilidade em relação aos meus irmãos e automaticamente comigo mesmo. Eu lavava louça e um dia uma senhora faltou. Era um espetinho que eu trabalhava, eu ganhava 30 reais por semana. Essa senhora faltou e ia dar um problema naquela cozinha, porque 18 horas ia chegar os garçons e o vinagrete não estava pronto. Eu estava lavando louça, aí eu ficava olhando o relógio. Falei, rapaz, vai dar um problema aqui. O seu Nésio, que era o dono e ele era o quem assava o espetinho, ele vai entrar aqui e vai perguntar cadê a dona fulana, eu esqueci, tipo, Dona Maria. Cadê a Dona Maria? Não tá aqui? Tá, mas e o vinagrete? Por que essa mandioca não tá separada? Porque a mandioca e o arroz a esposa dele deixava pronto já da tarde ali. Então a gente só separava. No caso, auxiliar da cozinha separava. Eu parei a louça, fui lá e fiz vinagrete conforme ela fazia. Eu não sabia fazer vinagrete, Miguel. Eu via ela fazendo vinagrete todos os dias. Lava, corta, põe na maquininha lá, uma prensa assim, cai tudo quadradinho lá, rápido. Não demorou 10 minutos, eu fiz um balde de vinagrete. Deixei no canto. A esposa do dono veio e fez o serviço da auxiliar da cozinha nessa noite. No segundo dia que eu cheguei, essa senhora não estava lá ainda. Então, ao invés de eu mexer com a louça, vou primeiro fazer o vinagrete logo, porque está dando horário, e fiz o vinagrete. No terceiro dia, fiz a mesma coisa. O dono entra, eu nem sabia que o dono sabia o meu nome. Ele falou, Michael, você está fazendo vinagrete aqui, cara, você tem ajudado a Silvia aqui, obrigado. Dona Maria arrumou um emprego, nem avisou a gente, cara, estamos na mão aqui. Eu vou fazer o seguinte, na segunda-feira eu vou colocar uma pessoa para lavar a louça, aí você vira o auxiliar da cozinha. Eu vou te pagar 35. Eu ganhava 30 reais por semana, passei a ganhar 35. Aí quando eu conto isso pra gurizada, que foi a minha primeira promoção, eu não falo isso pra eles falar, nossa, a gente tem que fazer o serviço do outro que o patrão manda embora e contrata a gente. Não é isso. E não é para fazer isso para agradar o patrão. É porque toda vez que você adota um hábito de fazer algo que esteja ao teu alcance, simplesmente porque está ao teu alcance, você está sendo protagonista, não importa quão simples seja a tua função em qualquer lugar que você esteja. Você adota esse hábito pro resto da tua vida, de fazer sempre o que é simples, mas bem feito e o que esteja ao teu alcance, isso vai te levar a realizações que você ainda nem imagina. Não é que vai realizar o teu sonho, não. Vai realizar o sonho que você tem naquele momento, mas vai te dar uma projeção de novos sonhos. Porque foi isso que aconteceu comigo. Se você perguntasse para mim quando eu virei auxiliar da cozinha, qual era o meu sonho? Eu não queria ser professor, jogador de futebol, astronauta, prefeito de Campo Grande. Não era nada disso. Eu queria ser garçom, cara, porque garçom era um cara que ganhava 80 reais por semana e somados os salários, dava mais de um salário mínimo. Era tipo ganhar 2 mil reais hoje. Então os meninos que eram garçons, eles tinham moto. E eu trabalhava para ficar com o dinheiro do passe do ônibus, que era 80 centavos, eu andava 4 quilômetros de bicicleta aí e 4 quilômetros para voltar.
porque o dinheiro do passe era o único dinheiro que ficava comigo. Todo o dinheiro do meu salário eu dava para minha mãe, de comprar comida, criança, e aquela criançada em casa. Leite. Os irmãos mais novos eu tomava leite. A irmã de 4 anos via os irmãos mais novos tomando leite, porque a gente tem gêmeos na família. Então as crianças, quando tinham 2 anos, compravam 1 litro de leite, eram as crianças mais novas que tomavam. A minha irmã de 4 já não tomava leite. A de 6 já não tomava. Eu com 8 não tomava leite. Eu não tomava 8 desde a menina Não de chegava 6. em você. Eu costumo dizer o exemplo do leite, porque hoje eu consigo comprar leite para os meus filhos. Mas eu sei o desafio que é da família, do pai que não consegue comprar leite para todos, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, todo mundo começou a tomar leite, né? Então, essa era uma premiação do meu trabalho. A gente come o básico agora. Não precisa ficar pedindo fiado no mercado, nem um parente toda hora tem que trazer alguma comida. Então, o resultado do meu trabalho era para minha família se alimentar melhor. Sempre foi assim enquanto eu estive trabalhando, enquanto eu morava com a minha mãe. E o que aconteceu? Não deu muito tempo eu virei garçom. Por quê? Eu costumo dizer assim em palestra, que a gente trabalha também com jovem, olha, não tem nenhum momento no teu trabalho que você pense que você não tem nada para fazer. A todo momento tem algo para ser feito. Você sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fazia enquanto eu achava que a cozinha estava limpa, e que o bico do ketchup estava limpo, e que estava todo mundo bem servido, e eu era auxiliar, o lixo estava lá fora, eu li o cardápio, cara. Eu parava e ficava lendo o cardápio assim, falava, nossa, se um dia faltar um garçom e o seu Nésio me convidar para atender uma mesa, eu não vou ficar perdido de não saber qual é o ingrediente que vai na comida, qual que é o preço de uma cerveja, do espetinho ou da coca. Então ele me chamava de vez em quando para atender lá na frente, quando lotava muito, ajuda, atende ali. Eu já chegava sabendo tudo. Por quê? Porque eu estava lendo, entendendo qual era a posição dos garçons. Tem posição do garçom que era na calçada em L. Aí tinha outra posição que era só do salão. Então eu já entendia qual era a lógica. Não era meu setor, mas eu observando os caras eu entendia a lógica. Não demorou muito tempo, eu virei garçom. Aí comecei a ganhar um pouquinho melhor, mas eu não fui garçom por muito tempo. Tem gente que pensa, foi garçom, comprou a moto? Falei, não, cara, demorei ainda para comprar a moto. Eu virei garçom e atendi a mesa de um cliente. Olha que interessante. Eu atendi a mesa de um cliente, o cliente olhou para mim, tava um senhor assim, de uns 60 anos de idade. E tava com os 2 filhos na mesa, esse senhor. Ele falou assim, eu cheguei e falei, boa noite, cardápio, senhor. Ele olhou para mim e falou, ué, você é novo aqui? Eu falei, não, senhor, eu já trabalho aqui faz uns 8 meses. Acontece que eu entrei lavando louça e depois o seu Nésio me deu a oportunidade para virar auxiliar da cozinha e agora faz poucos dias que eu virei garçom. O senhor olhou para mim e falou, rapaz, parabéns, você é novo aqui, mas você cresceu aqui, rapaz, parabéns. Um elogio sincero de uma pessoa. Geralmente quem trabalha de atender não tem essa prerrogativa de ser bem tratado por quem está atendendo. Nem dá boa noite quando entrega. Se entrega um espetinho, o cara não fala obrigado. Esse senhor olhou para mim e fez uma pergunta que mudou minha vida. Ele falou assim, o que você faz com o teu dinheiro? Olha que pergunta estranha para você fazer. E no primeiro contato, sobretudo para você responder. Mas pelo elogio que ele me fez do parabéns, você cresceu aqui, ele me desarmou. Poderia ter falado qualquer coisa. Eu falei para ele, olha, eu queria juntar para comprar uma moto, mas eu não consigo juntar dinheiro. Quem ganha pouco e consegue juntar dinheiro e não tem noção de educação financeira? Ninguém. Eu não consigo juntar dinheiro, porque o meu dinheiro é para ajudar lá em casa. Eu falei, como assim? Não, meu dinheiro eu dou para minha mãe. Ele ficou abismado com a minha resposta. Ele falou assim, não. Ele olhou pro filho dele, eu lembro como se fosse hoje. Era uma quarta-feira que eu tava passando um jogo na TV. Ele olhou pro filho dele e falou, tem um cartão aí? O cara tirou um cartão assim. Ele falou, ó, filho, esse aqui é o endereço da minha empresa. Você estuda que horário? Eu falei, estuda à tarde. Ele falou, então tá, então você vai trabalhar comigo amanhã, a partir de 7 horas da manhã, você vai lá nesse endereço. Você não vai mais trabalhar aqui à noite. Ele falou, a noite é para você ficar na tua casa estudando. E quando eu conto isso para os jovens, eu falo assim, repara o que ele falou. Você vai ele não fez uma pergunta, Miguel. Ele não falou para mim assim, você quer ir trabalhar comigo? Tem uma oportunidade, você é um guri bom, atende bem, eu trabalho em tal setor, ofereço tal produto, estou precisando. Ele não me ofereceu uma oportunidade de trabalho, ele me ofereceu uma oportunidade de vida. Porque águia voa com águia, galinha cisca com galinha, leão caça com leão, gente fofoqueira anda com gente fofoqueira, o mentiroso anda com mentiroso, o trabalhador anda com trabalhador. Esse senhor era um grande empresário, viu em mim algum talento e falou, você é um guri bom, vem comigo. Ele chamou o dono veio até mesa e falou, Nésio, esse guri é muito bom, cara, vou pôr para trabalhar lá comigo. O seu Nésio olhou e falou, claro. Era o dono de um grupo de comunicação, de um grande grupo de comunicação. Eu trabalhei lá por 3 anos, fui estagiário. Tem gente que fala, nossa, você virou diretor, amigo do dono, já virou chefe. Não, nada a ver.
Me deram um curso de Xerox, eu virei o guri da Xerox. Eu tirava Xerox, depois descobriram que Xerox é uma coisa muito fácil de tirar, me tiraram do setor, fiquei enciumado porque eu fiz o curso, né? Então já 15 dias depois já me tiraram. Aí eu trocava água de bebedouro, eu fazia de tudo ali, todo mundo mandava em mim. E uma das incríveis coincidências do universo, essa empresa fica pertinho do Hercules Maimone, que era a empresa, que era o colégio que eu estudava, 50 metros, e eu saía todo dia meio-dia. E aí, só que eu ficava de meio-dia até a hora de bater o sino lá, oferecendo alguma coisa, sempre tinha alguém me mandando fazer. Eu gostava muito daquelas pessoas. Gostava muito dos publicitários que trabalhavam lá, dos jornalistas. Era uma empresa de comunicação, mas tinha várias empresas que funcionavam no mesmo local. E, cara, vou te dizer o que mudou na minha vida. Quando chegou no terceiro ano do ensino médio, um diretor olha para mim e falou: cara, você sabe que a gente vai romper o teu contrato de estágio aqui, né? Porque aqui a gente só contrata quem está formado ou quem está fazendo faculdade. A gente olhou, eu olhei para ele e ele falou assim: você precisa fazer uma faculdade. Aí eu resolvi estudar de verdade. Eu não era um aluno que estudava de verdade, aplicado na escola. Eu era um aluno mediano, entregava uma média. E aí, o que aconteceu? Eu estudei de verdade para ganhar uma bolsa de publicidade e propaganda no CDB. Isso era 2002. Em 2003 teve o ProUni. 2002 teve o ProUni, 2003 teve a primeira turma. E aí, cara, eu estudei de verdade, fiz uma redação muito boa, tudo para continuar trabalhando lá. Porque quando a gente tem um objetivo claro e definido na cabeça, a gente aprende a falar não porque tira do foco. E eu não queria perder a possibilidade de continuar trabalhando com esses caras. Então eu ganhei uma bolsa, motivado pelo desejo de continuar trabalhando com eles lá. Fiz a primeira faculdade, depois fiz a segunda com ciências políticas na Universidade Federal, fiz pós-graduações, estudei em São Paulo, estudei em Brasília, tive uma rica formação, meu mundo se abriu, meu mundo de oportunidades se abriu a partir desse momento. Eu lembro que em 2019 estava com minha esposa em Paris, na Torre Eiffel, a gente foi fazer um curso na Europa, e aí ela falou assim: nossa, que legal, a gente está aqui, a gente estava no topo da Torre Eiffel. Ela falou assim: que legal, a gente está aqui, a gente estou muito feliz por essa oportunidade, a gente está aqui, você é reconhecido, eu já era secretário municipal, tinha um bom salário, podia fazer essa viagem. Ela falou assim: graças ao prefeito, te deu uma grande oportunidade, você é reconhecido, faz um bom trabalho. Eu falei: não, tem nada a ver com ser secretário, a gente está aqui. Eu trabalhava num restaurante e eu fiz vinagrete um dia que uma senhora faltou. Se eu não fizesse vinagrete aquele dia, eu não teria virado auxiliar da cozinha. Se eu não virasse auxiliar de cozinha, eu não ia ter desejado virar garçom. Se eu não virasse garçom, eu não ia atender a mesa do Dr. Ivan naquela noite. Se eu não atendesse aquela mesa, ele não ia ver nenhum valor em mim, não ia ter me conhecido, eu não ia trabalhar naquele lugar onde eu desejei estudar de verdade para fazer faculdade. Olha como a nossa vida muda num detalhe muito pequeno, e isso que a gente quer vender para os jovens. Que o detalhe pequeno do dia a dia é onde eles têm que colocar o foco. Você tá trabalhando de distribuir panfleto, cara, distribua com um sorriso no rosto, não joga no bueiro esses panfletos. Cumpra o combinado, cumpra mais que o combinado com quem te contratou. Às vezes esse cara não vai te valorizar mesmo como você merece, mas você está fazendo isso pelo valor que você tem, não pelo valor que você quer vender a ele. Quando a juventude enxergar as próprias potencialidades, os próprios talentos, cara, o mundo vai ser mais leve, a gurizada vai trabalhar sem vergonha. Se precisar vender água no sinal, ele vai. Se precisar juntar latinha para comprar um livro, para pagar um curso, ele vai. Por quê? Porque ele se emancipou na cabeça. E quando ele se emancipa na cabeça, como aquela gurizada que você conheceu lá na Sejuve aquele dia, a questão financeira vira uma consequência. Hoje eu moro num lugar muito bom, eu tenho um salário muito bom, eu tenho uma equipe muito grande de servidores, cara. E eu olho e falo: nossa, quem vê fala: poxa, que legal você ter um cargo alto numa capital. Tá tudo bem, cara, mas o que me mudou foi lá quando eu estava no período de escassez. E eu sinto muita saudade desse período de escassez. Esses dias atrás a gente jantou, a gente almoçou no Coco Bambu, eu, meus irmãos. Meu irmão faz faculdade em Curitiba, veio com a esposa, e eu convidei, e eu paguei a conta. Se você falasse assim, deu mais de R$ 1.000 a conta, se você queria trocar esse almoço com a tua família e tua mãe aqui hoje, nesse restaurante onde você está comendo frutos do mar, por um arroz com ovo, lá daquela época que ela cozinhava na lenha quando acabava o gás, cara, eu trocaria. Eu pagaria o dobro do que eu paguei para comer arroz com ovo, para lembrar do gosto do arroz, um gostinho da fumaça, embaixo daquele pé de goiaba que ela rastelava lá para a gente comer. Por quê? Porque isso é o que vale a pena. E a gente vive uma geração de jovens que estão no período de escassez e não valorizam o pouco que eles têm. É isso mesmo. Né? Na Bíblia tem assim uma passagem que diz assim, tem Lucas e tem Mateus.
seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Essa gurizada tem que aprender a ser fiel no pouco. É Honrar isso. pai e mãe, né? Ter bons princípios. Isso tudo que você falou, eu vou muito de encontro, é o que eu acredito, né? Como você até pontuou a questão das oportunidades. A gente sabe que dentro de uma periferia as oportunidades são muito diferentes, né? A gente também veio disso. Mas há um quê, né? Eu vejo a oportunidade como dois pontos. Aquela que você gera ou aquela que são dadas. Ali você gerou e uma oportunidade foi dada. Eu compartilho disso, tem uma história assim que é parecida, mas eu vou te contar uma coisa que até você falando, eu falei, cara, olha que interessante, né? Parecido com você. Parecido, muito parecido, inclusive. Mas, olha só, meu pai, ele falava bem assim, tudo que é bom tá em inglês, meu pai falava. Ele não tem a sexta série, meu pai é fogo, eu converso com ele, é um cara adorável, que tudo que é bom tá em inglês, né? Aí, mas beleza, Faz passa. sentido, de certa forma. De uma certa forma, eu também não sei de onde ele tirou essa informação, mas ali... aí um dia, cara, eu queria entender um pouco mais sobre financeiro, sabe? E como eu tinha isso do meu pai, muita coisa eu procurava em inglês, né? Só que, me pergunta se eu sabia inglês. Não sabia, não tive isso, né? Tive um verbo to be ali Na escola. Aí, em 2016, 2015, 16 ali, eu fui aprender um pouco mais sobre financeiro e escrevi no Google Translate, já, né, o Google, e livros de financeiro, fui tentando assim, né, aí financeiro escreve financial, né, Uhum. aí eu fui, book financials, tipo assim, né, aí apareceu um livro chamado Financial Intelligence, né, na época eu ainda falava Financial Inteligência, né, e o Google ele não conseguia, naquela época, traduzir um PDF inteiro, então tinha que vir parágrafo por parágrafo. Eu li esse livro, ele é curto, inclusive. O que esse livro é? Ele te ensina como crescer no negativo. Porque como fazer um financeiro tão estratégico a ponto de você crescer no negativo. Diminuir os passivos e tal. Isso. Toda a estratégia do ciclo, do plano inverso de compra, EBITDA, o EBITDA de fato, aquilo que dá certo, etc. Hoje, o produto que mais vende na RTMax é o financeiro. Esse ano eu comecei a faculdade de economia. Há muito tempo, desde esse livro, eu converso com o pessoal ou acompanho economistas como José Cobori a partir desse livro. As oportunidades que surgiram a partir disso são imensas, né? Eu teria muito tempo para falar sobre isso. Mas é interessante quando eu olho o FIMAX, que é o nosso produto financeiro estratégico. Tudo começou lá. Um dia que eu estava com uma dúvida, entende? Naquela situação, não fazia sentido. Não fazia sentido, talvez, se você tivesse que explicar para alguém por que você tinha que mexer com vinagrete. Cara, isso daí não é seu. Você não precisa fazer isso, você vai ganhar a mesma coisa. Por isso, Você cara. não recebe. Vai fazer esse cara nem te dá bom dia, Nem boa te... noite. E isso, quando eu olho o jovem, é muito sobre isso. Cara, procure as suas oportunidades, que um dia uma vai ser dada a você, sabe? E lá no Sejuve, ou em todo esse complexo que você está gerando, esse ecossistema, é uma fábrica de oportunidade, cara. Isso é muito interessante porque são as oportunidades que mudam o futuro. Né? Não adianta a gente ficar falando sobre causas, se não tem oportunidade para essas causas de fato serem efetivadas. Né? Michael, foi um prazer imenso conversar com você. Ali no nosso cronômetro já está tudo estourado, mas eu tenho duas coisas para você. Primeiro, gostaria que você respondesse o quanto uma juventude bem formada faz as empresas reterem os clientes. Com certeza, quando você tem uma juventude bem formada, você investiu na parte interessante, porque você pode desenvolver muitos talentos, você pode desenvolver um cara que vai trazer inovação, que vai trazer criatividade, que pode se tornar um sócio teu. Então, no meu entendimento, a lógica é você desenvolver a maior potencialidade do jovem, que é a capacidade dele de criar, porque ele já vem em uma configuração de entender o mundo de uma lógica diferente de quem tem mais idade. Então, se eu fosse hoje contratar um guri de 18 anos, a primeira coisa que eu ia dar para ele, treinamento para ele entender a cultura do que eu estou fazendo e liberdade para ele criar e inovar, desde que ele tenha uma supervisão, óbvio. Né? Então, quando você investe em novos talentos, em treinamento de novos talentos, você não tem por que buscar no teu concorrente alguém que você pode produzir dentro de casa. Maravilha! Michael,
tem duas pessoas que podem te procurar, dois tipos de público. Os empresários que querem participar dessa formação dos jovens e também o jovem. Como que te acha? Eu quero falar com o Michael Nogueira ou eu quero falar com a Sejuve, como é que a gente faz? Se você é aluno e precisa fazer qualquer curso de formação numa das atividades que nós temos, você pode ligar no 3314-3577 ou acessar @Sejuve com S, Sejuve, CGV mudo, Sejuve CG no Instagram, lá tem a programação completa, você dá oi para a equipe ali, eles já fazem a tua inscrição pelo Instagram mesmo. Ou você que queira ser um voluntário, nós temos um time de mais de 60 voluntários dentro da Secretaria da Juventude, que fala, cara, Maicon, é isso mesmo, bicho. É isso aí que a gente precisa para a cidade, que as mentes esclarecidas se unam num contexto de ajudar as mentes que ainda não tiveram a oportunidade de serem esclarecidas. Quero fazer minha parte, eu tenho aqui uma empresa e eu posso oferecer tal produto, tal serviço para você, tal consultoria, tal curso. Pode me chamar no WhatsApp pessoal mesmo, é o 99211-3962. Pode entrar em contato direto comigo ou no meu Instagram, imagino que aqui na edição vai estar me marcado aí. Maravilha. Michael, mais uma vez foi um prazer te receber aqui. Quero voltar mais vezes. A gente tem a oportunidade... Falar sobre rota bioceânica. Rotas bioceânicas, nós não falamos sobre indicadores, o que é baseado as decisões públicas, a gente não falou e eu gostaria muito que a gente falasse sobre isso. Beleza. Foi um prazer te receber. Obrigado, mano. Pessoal, é o seguinte, você viu aqui, você ouviu pelo menos, aí seja no YouTube ou nas nossas plataformas, Spotify, etc., quanto esse conteúdo é relevante. Deixa o like e compartilha, tá bom? Nos vemos no próximo episódio, tamo junto, até mais. Valeu!